meu povo, preparados para mais uma aula? Hoje nós iremos estudar um gênero um pouquinho diferente do que estamos habituados, mas nada que seja assim algo complicado, tá? Então, eu acho que vocês vão gostar, porque vocês são criativos. O gênero de hoje é roteiro audiovisual. Lembrando, já quero, na verdade, antecipar que vocês não vão criar um roteiro do nada, vocês vão ter base de um conto, né, da escolha de vocês para poder transformar esse conto em um roteiro. Mas o que seria um roteiro audiovisual, né? Como a gente pode produzir esse roteiro? Quais são as dicas, quais são as características? Então a gente vai ver isso tudo agora, ok? Então, em relação ao conceito, resumindo, né? Roteiro audiovisual nada mais é do que o roteiro de um filme, roteiro de um vídeo. Né? Então, assim, quando se grava um vídeo, um filme, uma animação, essa gravação não é à toa, ela precisa de um cronograma, ela precisa de uma ordem, e essa ordem, esse cronograma, esse planejamento é o roteiro, tá? Mas vamos entender o conceito. Um roteiro nada mais é do que um documento, um guia contendo basicamente as cenas e diálogos de um filme ou qualquer outro produto audiovisual. Então, é o planejamento do vídeo que você quer gravar, certo? É como se fosse o filme escrito antes da gravação. Então, antes de você gravar algo, você precisa planejar. Esse planejamento se dá como? É através do roteiro, certo? Só que não é assim um roteiro feito de qualquer jeito, não. Tem todo um processo, um procedimento que vocês precisam entender para aí sim poder produzir roteiro. Vamos entender? Então, como acontece? Como começar a escrever um roteiro? Então, antes de mais nada, você precisa pensar o quê? Você precisa ter uma ideia, né? De modo geral, assim, eu vou gravar um filme, eu vou gravar um anime, vou gravar um curta. Eu quero falar sobre o quê? Então, você precisa primeiro ter uma ideia, né? Então, planeje. Como tirar a ideia da cabeça e colocar no papel, né? Então, você tem a ideia e depois você precisa pegar essa ideia que está aí arrumadinha na sua cabeça e passar para o papel. Não é de qualquer jeito, tem todo um processo. Desenvolva a sua história. Além de uma boa ideia, você precisa pesquisar muito. Então, assim, não é só você ter uma ideia e colocar no papel. Você precisa pesquisar, você precisa desenvolver essa história para que aí sim você possa, você tenha material para gravar, certo? Para produzir o seu roteiro. Defina o conflito do seu filme. Todo filme, todo vídeo, toda animação tem um conflito, né? Toda narrativa tem um conflito, lembram? Então, o filme nada mais é do que, entre aspas, uma narrativa, né? Vamos dizer assim. Então, toda narrativa tem um conflito. Você precisa pensar num conflito, né? Para que o filme, o seu vídeo, gire em torno desse conflito. Pode ser um conflito de humor, um conflito, né, mais tenso, de drama, mas sempre tem um conflito. Sempre tem alguma coisa ali a se resolver. Defina o conflito do seu filme. Elemento básico da dramaturgia. Então, assim, conflito você vai encontrar em qualquer elemento, qualquer produto audiovisual que você assistir, certo? Por mais menor que seja esse conflito, haverá ali. Faça o argumento. O argumento, gente... Desculpa, eu li errado ali. Construa personagens consistentes dentro da curva dramática. Como assim, professora? Você precisa pensar em personagens que realmente estão ali e que vão ser importantes para a construção do seu drama, né? Do seu vídeo, da sua animação, do que quer que você vá gravar. Então, você precisa pensar em personagens consistentes, personagens que estão ali e que serão importantes para o seu roteiro, certo? Faça o argumento. O que seria o argumento, gente? O argumento nada mais é do que um texto resumindo toda a sua história, tá? Antes de você produzir o roteiro em si, que é aquela parte que tem personagem, fala, ação, né? Antes de você produzir o roteiro em si, você precisa produzir o argumento, que nada mais é do que um texto, em prosa mesmo, resumindo toda a sua história. Sem fala, sem nada, só mesmo uma narrativa daquilo que você vai produzir, certo? Desenvolva cada cena, que a gente chama de escaleta, que é a estrutura do roteiro. Nada mais é do que o esqueleto. Antes de você produzir realmente aquele roteiro de fala, como eu havia dito, você vai produzir um resumo por cena. Primeiro você vai fazer um apanhado geral, que é o argumento, tá? Um resumo geral da sua história. Depois que você pensar nesse resumo geral, básico, você vai ter que pensar por cena, resumir por cena o seu roteiro, tá? Um resumo também.
por cena, que a gente chama de escaleta ou esqueleto do roteiro, certo? Depois disso, depois que você já tiver em mãos o seu argumento e a sua escaleta e o esqueleto do seu roteiro, aí sim você vai partir para a produção do seu roteiro em si, tá? E como é que isso acontece e o que seria. Para a gente terminar, né, ali, algumas dicas. Revise, depois que você produzir todo o seu roteiro, você precisa revisar, ler para ver se está tudo coerente, se está dentro do que você realmente quer. E aí, por fim, você entrega a alguém para que essa pessoa também revise, certo? Mas vamos entender como a gente pode produzir o roteiro. O que é que o roteiro apresenta? O roteiro em si. Certo? O roteiro apresenta um cabeçalho da cena, ação, diálogos e a transição, tá? Então, só para a gente recapitular, antes de você produzir esse roteiro, essa parte, né, do diálogo, da ação, dos personagens, você precisa, primeiramente, produzir o seu argumento geral da sua história. Depois que você produzir o seu resumo geral da sua história, você vai passar para o esqueleto do roteiro, que nada mais é do que o resumo por cena, tá? Pensar amplamente, né? Então, você vai resumir por cena o seu roteiro, o seu pensamento, o seu projeto. Depois disso é que você vai realmente produzir o roteiro. Aí sim você vai encontrar aí, você vai produzir as falas, as ações das personagens, né? Então, quais são os elementos que fazem parte do roteiro? Cabeçalho. Esse cabeçalho é por cena, tá? Geralmente a gente produz o cabeçalho, a gente coloca o cabeçalho quando muda de uma cena para outra. Temos a ação, diálogos e transição. Então a gente vai entender agora quais são esses elementos, um pouquinho melhor, né, sobre esses elementos. Primeiro, sobre o cabeçalho. O que é o cabeçalho? Então, o cabeçalho introduz uma nova cena. Foi aquilo que eu havia falado anteriormente. Então, em cada cena nova tem que ter um cabeçalho. Porque nesse cabeçalho, gente, vocês vão indicar onde essa cena vai acontecer. Por exemplo, se é uma cena interna, se é uma cena externa, né? Geralmente é criada uma nova cena quando existe alguma mudança de espaço, que é lugar ou tempo. Então, vamos supor que no seu trabalho há uma cena acontecendo na sala. E aí mudou para o quarto. Então, houve mudança de cena. Então, geralmente há uma mudança de cena quando há mudança de tempo ou de espaço, certo? Se o enredo está acontecendo ali naquele único espaço, então não vai mudar de cena nesse sentido, né? O cabeçalho aparece sempre em letras maiúsculas e traz informações sobre onde a cena acontece e em qual tempo. Então, foi aquilo que eu falei anteriormente. Se a cena é dentro de alguma locação, usamos a sigla INT, que é interna, né? Cena interna. E, se for externa, cenas filmadas em ambientes abertos, como praças, por exemplo, a indicação é EST, que vem de externa, cena interna e cena externa. Então, em cada cena que você vai descrever aí no seu roteiro, você precisa indicar se é uma cena interna ou uma cena externa. Até porque, falando de modo geral, né, os produtores da obra precisam saber onde é que vai acontecer, precisam saber a locação, né, se essa locação vai ser uma locação no espaço aberto, então precisa planejar todo o material. Então, é importante que no roteiro vocês indiquem isso também, certo? Olha o exemplo aqui. INT, biblioteca da escola, dia. Aí, EST, né, cena externa, praça da cidade, noite. Então, esse é o cabeçalho. Então, você vai indicar o local, se é uma cena interna, externa, o local e o tempo, né? Se é dia, se é noite, ok? Dúvida aí? Beleza. Próximo. Então, ação e diálogo. Depois que você indica esse processo, né? Depois que você coloca o cabeçalho na sua página de roteiro, aí sim aparecem aí as falas das personagens, certo? Então, depois do cabeçalho vem a ação, que é a descrição do que ocorre na cena, sempre no tempo presente. Então, vamos supor, né? Maria lentamente coloca a mão na maçaneta e abre a porta da casa. Isso, a gente também chama de rubrica, tá? Rubrica nada mais é do que a ação que a personagem naquela cena vai realizar. Essa rubrica, essa ação, vem entre parênteses ou antes ou depois do nome da personagem, tá? Porque ela precisa realizar aquela ação durante o diálogo que ela vai realizar, tá? Então, a rubrica ou ação é justamente isso, o que ela vai fazer durante
aquele momento da fala dela, no momento que ela vai reproduzir aquela fala. A gente chama de rubrica. Precisa estar na fala. Vamos supor, ela está sentada no sofá, Maria está sentada no sofá, e aí no momento em que ela vai falar, ela precisa levantar. Então, nessa fala de Maria, entre parênteses, vai estar essa rubrica, que é essa ação. Maria, nesse momento, levanta. Levanta. Aí pode até assim, algumas rubricas também apresentam até a forma como ela pode fazer, assim, no que diz respeito à emoção. Levanta afoita, levanta com raiva, entendeu? Então, assim, a rubrica nada mais é do que essa ação. A ação que a personagem precisa realizar durante aquela fala, certo? E, por fim, o bloco de diálogo composto pelo nome da personagem e o que ela vai falar. Então, é difícil? Não. Né? Fácil, prático. Na verdade, gente, é uma forma de nós estruturarmos aquele processo das peças teatrais, por exemplo, que vocês gostam de produzir, né? Ah, a professora passou um trabalho, a gente vai produzir uma encenação aqui. Então, é uma forma até de vocês poderem organizar melhor todos esses trabalhos, certo? Algumas dicas que eu tenho para vocês, que são dicas legais, são dicas importantes e servem para modo geral. Quem gosta realmente de lidar com isso, né, com gravação, com filmagem, quem sabe, né, futuramente não se descobre aí um cineasta, um roteirista, né, quem sabe? Tudo é possível. Então, algumas dicas. A capa do roteiro deve conter, é importante ter a capa, certo? O título da obra e o nome do roteirista, certo? Então, é importante que antes do roteiro tenha uma capa. E nessa capa você identifique no meio o título da sua obra e o seu nome, porque você foi o roteirista, né? Roteirista. Também é importante que você coloque os seus contatos. Isso eu estou falando de modo geral, tá, gente? Contato como, professora? Um e-mail, né, por exemplo. Um e-mail para contato, né? Um telefone, certo? Isso na primeira página. Todas as outras páginas devem conter numeração. Todas as outras páginas, exceto a capa, devem ser numeradas. Devem conter o número ali daquela página, certo? Mas isso para nossa produção, a Pro não vai, assim, obviamente, a Pro vai ensinar vocês, porque de qualquer modo é um recurso muito chatinho do Word, por exemplo, você colocar a página. Então, a Pro vai ensinar, claro, como a Pro sempre faz. A fonte padrão é essa aí que vocês estão vendo, que eu não sei ler esse nome, desculpa, viu, gente? Tamanho 12 e o espaçamento é simples. Lembra que a Pro ensinou que o espaçamento entre linhas precisa ser de 1,5 nas produções que a Pro pede? Então, na questão do roteiro, é simples. Não se preocupem que a Pro vai mostrar também. Não use itálico ou negrito. Não precisa você destacar nada, certo? Você vai deixar o seu texto como ele vai ser digitado e ponto. Na descrição de sua ação, não repita informações que já estão no cabeçalho. Então, se você colocou no cabeçalho que a cena vai acontecer na sala, não precisa, durante a ação, dizer que Maria, que está sentada na sala, vai levantar do sofá. Não precisa colocar, é uma informação repetitiva, certo? No mais é isso, gente. Conseguiram entender? Eu espero que sim, eu espero que vocês se empolguem para produzir, porque vocês vão transformar um conto em um roteiro, certo? No mais é isso. Assistam essa aula, anotem as dúvidas, qualquer coisa, voltem o vídeo. Anotem de novo, caso vocês não tenham sanado, que aí em nossa aula a gente tira essa dúvida, ok? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.